Hi, greetings everyone. How are you doing? Olá, saudações a todos. Como vocês estão? I hope you are doing very well. Eu espero que vocês todos estejam muitíssimo bem. What about getting started? One more English class then? E aí, galera, bora lá começar mais uma aula de língua inglesa? Yeah, let's go. Vamos lá então. Okay, for our today's English class, we have the two important topics in order to be discussed. Muito bem, pessoal. Para hoje, em nossa aula, nós temos dois tópicos tranquilos, interessantes e bem leves para que a gente possa discutir. The first one, o primeiro aqui, Class 11, Exercises Correction. We are gonna correct the exercises of our previous activities. Muito bem, nós vamos inicialmente corrigir os exercícios da aula de número 11, que foi a nossa aula anterior. Then, depois disso, we have our discussion for our new lesson, lesson 13. Adjectives and adverbs of manner. So, as you can see, we are going to skip a little bit, but we've got a special reason for that. Muito bem, depois disso, nós vamos discutir sobre a lição 13, meus queridos, lição 13, com os estudos de adjetivos e advérbios de modo. Como vocês podem perceber, nós vamos pular um pouquinho, né, da lição 11, nós vamos para a lição 13. Isso tem o porquê. O porquê é que a lição 12 é dedicada a fazer revisões. Por isso que nós vamos deixar esse momento de revisão para a finalização dos nossos estudos. Algo leve, tranquilo, sem problema algum. Ok? Well, what about having our discussion then? Então, vamos lá fazer as nossas discussões? I promise it'll do you good and it'll do easy then as well. Eu prometo, galera, que vai ser algo tranquilo, vai fazer muito bem essa aula e também de muita simplicidade. Let's see. Vamos ver. Okay, we start getting a discussion about our exercise, getting started on page 86. A gente começa fazendo uma discussão sobre uma charge que aparece lá na página 86, uma tirinha, que é aquela parte de gibizinho que muitas vezes a gente acaba garantindo, ganhando um aprendizado sobre o dia a dia e de uma maneira engraçada. Para isso serve uma charge, para isso serve uma tirinha, para fazer com que a gente aprenda alguma coisa, raciocinando bastante sobre algo do dia a dia e sempre com um tom exagerado até, bastante bem-humorado. E nós temos este exercício lá na página 86, o exercício Getting Started. A resposta para o exercício A nos diz: os alienígenas despejaram o seu lixo biomédico em uma poça de água na Terra. Nós somos feitos de lixo de alienígenas. A resposta B já é uma resposta pessoal, é uma resposta pessoal de vocês. Então pode variar de opinião para opinião, de estudante para estudante. Ok? Well, after that, on exercise 2, according to language usage, page 89, we have the discussion about the use of pronouns. Gente, no exercício 2, language usage,
na página 89, nós temos aqui o uso e a aplicação daqueles pronomes que usamos antes de verbo ou depois de verbo, que são os nossos pronomes pessoais ou pronome sujeito. Vamos recordar bem. Na letra A, no exercício A, nós aplicamos muito bem o uso de she ou o uso de him. She ou him. Vale lembrar que she significa ela. E esse she, ele é usado antes de verbo. Já a palavra him, que significa ele, é usado apenas, só pode ser usado apenas depois de um verbo. Na letra B, nós temos como resposta he e it. Vale lembrar que he é ele, mas ele antes de verbo. It significa ele, ela, para coisa, animal, objeto. It tranquilamente pode ser usado antes ou depois de um verbo na nossa frase. Tranquilamente. Na letra C, nós temos como resposta a presença de I e a presença de me. Lembre bem, I significa eu. O me também significa eu, mas é mais aquele sentido de mim, não é? I é sempre colocado antes de verbo e o me depois de verbo. E uma outra coisa que vale lembrar de coração é que esse I, eu, é sempre escrito com letra maiúscula. Não importa o lugar da frase onde ele esteja. Sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Letter D, na letra D, galera. Nós temos aqui a presença de we, mais uma vez na frase aparecendo we, e depois us, us. Esse we significa nós. Esse us também significa nós. We significa nós e aparece antes de verbo na nossa frase. We aparece antes de verbo na nossa frase. E o us aparece depois de verbo dentro de nossas frases. Aqui no exercício E, nós temos a presença de her, he, her e him. Mas muito bem, esse her significa o que mesmo? Significa ela, mas ela depois de verbo. He significa ele antes de verbo. Her, mais uma vez, esse ela aparecendo depois de um verbo, e him significando ele depois de verbo. Easy, pessoal, né? Fácil, não é, galera? It's really easy indeed. Realmente é extremamente fácil. Ok, what about getting our continuation then? Vamos lá, a nossa continuação. Let's go. Ok, let's remember something very important. Vamos lembrar de uma coisa muito importante, meus queridos. A língua inglesa possui, assim como a língua portuguesa, um tipo de palavra que se chama de adjective. Adjetivo. Adjetivo significa aquilo que está perto do nome, aquilo que está perto de uma pessoa, de um animal, de um objeto, dentro de uma frase. E ele está perto desse nome, dessa pessoa, para quê? Sabe para quê, gente? Para poder falar o jeito dessa pessoa, para falar a qualidade ou defeito, as características dessa pessoa, desse objeto. Para isso é um adjetivo. Adjective é a palavra que nos dá a ideia de características, para falar de que jeito é alguém ou de que jeito é alguma coisa. Isto é um adjective. E nós temos um parente aí do adjective. Nós temos o adverb.
Adverb, que é o nosso advérbio em língua portuguesa, ele tem uma função um pouco parecida com o adjetivo. Só que o adverb, o advérbio, ele não serve para poder falar de que jeito é uma coisa ou de que jeito é uma pessoa, para falar as características de pessoa, não. Não, é usado, gente, ó. Vale lembrar que advérbio significa aquilo que está perto do verbo. Mas aquilo que está perto do verbo, para quê? Simples, para poder falar, explicar de que jeito alguma coisa acontece, de que jeito alguém faz alguma coisa. Para isso é um advérbio. E a gente começa aqui com um duelo de dois muito comuns dentro da língua inglesa e que muitas vezes geram uma confusãozinha. Nós temos aqui o adjetivo good, que significa bom. Olha só, é a característica de alguém ou alguma coisa ser bom, boa, bons e boas. Porque no adjetivo em língua inglesa a gente pode estar falando tanto o singular como o plural. Nunca precisa passar para o plural adjetivos em língua inglesa. E nós temos a palavra well. Well, que significa bem. Olha só, good, bom, e well, bem. O nosso well aí já é o advérbio. É aquele que não está explicando de que jeito é uma pessoa, não. Mas de que jeito você faz alguma coisa. Ah, eu faço algo de modo bem. Ok? Então, eu faço isso bem. Isto acontece bem. Então, good, bom, e well, bem. Really simple, isn't it? Simples, não é, galera? Okay. Our adjective we have here in order to be discussed is careful. Olha só o nosso adjetivo aqui, ó. Careful, cuidadoso. Alguém é cuidadoso. Careful, careful, careful. Sei o que outro. Olha só que gracinha. Ele está de que jeito? What is characteristic? What is characteristic? Comfortable. Olha só, ele está confortável. O ambiente é confortável, né? Ó, comfortable. Ou, pronunciando um pouco mais rapidinho, comfortable. Comfortable. Ou comfortable. Sad. Sad. Triste. So take a look at the example. Pikachu, this Pokemon, is completely sad. Olha só esse exemplo aí do Pikachu. Está completamente sad. Sad, triste. Nós temos, we have our adjectives of manner. Oh, sorry, we have our adverbs of manner. Nós temos, meus queridos, os nossos advérbios de modo, que são aqueles advérbios que explicam exatamente de que maneira alguma coisa acontece. Na língua portuguesa, grande parte das vezes, esses advérbios de modo terminam em mente, calmamente, tranquilamente, ok? Apressadamente. Na língua portuguesa, grande parte termina em mente. Olha só, nós temos beautifully, beautifully, belíssimamente. E grande parte dos advérbios de modo em língua inglesa terminam em ly, que é o equivalente ao nosso mente da língua portuguesa, porque na língua portuguesa grande parte termina em mente. No inglês, esses advérbios, aliás, de modo terminam em ly. Então, beautifully, belíssimamente.
Badly, de modo ruim. A pessoa está agindo de um modo ruim. É má. Badly, de modo ruim. Angrily, angrily, de modo zangado, de maneira zangada. Como aqui o presidente Donald Trump, apontado com o dedo em riste, está agindo, com seu interlocutor de uma maneira bem zangada, não é? Aborrecido. Angrily, de modo zangado. Oh, they are comfortably. Eles estão ali sentados, interagindo confortavelmente. Fluentemente. Many people speak fluently. Olha só, fluentemente. Pessoas falam fluentemente. Fluently. Oh, quickly. Nós também temos o quickly, que é o rapidamente. Well, that's the end of our class. I hope you have enjoyed a lot, as well as learned a lot. All the best for you, and see you there in the next one. Mais uma vez, o finalzinho de nossa aula, galera. Espero que vocês tenham gostado muito e que tenham aprendido também. Vejo vocês na próxima. Goodbye, all the best for you.